Agora a gente acabou de ganhar importantes ferramentas para poder compreender o movimento em 2 e 3 dimensões. Como eu disse, eu vou tratar aqui para 2 dimensões e estender isso para 3 dimensões é natural. Então cabe a nós agora estudar os elementos da cinemática. E o que eu chamo de elementos aqui? Eu estou falando posição, deslocamento, velocidade, aceleração. Nós vamos ver ele agora dentro do contexto vetorial, ou seja, tratando, neste caso aqui, em 2 dimensões. E você, como eu já disse várias vezes, pode estender isso para 3 dimensões sem nenhum problema, de maneira muito natural. Então vamos começar com a posição. A posição a gente sabe que é medida a partir de um referencial, de um sistema de coordenadas, e indica onde a partícula é localizada. Em uma dimensão, eu precisava somente de uma componente. Né? A gente, no movimento horizontal, utilizava a variável x, e na vertical, por exemplo, na queda livre, utilizava a variável y. Somente uma variável. Aqui, localizando neste ponto P, a partícula está aqui, tem este vetor R. E como ele está no plano, são 2 dimensões. Logo, como é que eu vou escrever, então, a função horária desta partícula? A função horária R pode ser quebrada em 2 componentes. Vamos utilizar todos os princípios que a gente viu de decomposição de vetores. Então, eu vou ter um movimento independente na direção x, que é representado por este primeiro termo, e um movimento independente na direção y. Tá? Agora, vamos imaginar que esta partícula se mova do ponto P para o ponto P'. Então, eu estou medindo a posição dela no instante t, ou seja, a posição r como função de t. Logo depois, a equação dela passa a ser um t mais ΔT, onde ΔT é o tempo que passou. O que nós temos? O que é o deslocamento? O deslocamento é a diferença, né? O ΔR é a diferença entre a posição no instante posterior menos, né, o instante anterior. Lembrando que o deslocamento, pela definição, lá do capítulo unidimensional, ele sempre é linha reta, né? E justamente é coerente com aquilo que nós vimos. Ele é o vetor diferença. Então, se eu pego o vetor R e diminuo do vetor R de t, ou melhor dizendo, o vetor R de t mais ΔT, que é um R posterior, e faço a diferença dele com o vetor R de t no instante anterior, esta diferença é este vetor verde aqui, ó, que é justamente a subtração de vetores, método geométrico. Tá? E qual a diferença desse deslocamento para uma trajetória? Você lembra disso? A gente já comentou no vídeo. O deslocamento é sempre a linha reta. A trajetória, independentemente da trajetória que você considerar aqui, ó, se ela passou por este ponto P' e ela passou por este ponto P, tá? O deslocamento, tá, vai ser ΔR. Já o espaço percorrido por essa linha amarela é maior, né? Qualquer distância, qualquer curva no espaço é maior do que a distância entre 2 pontos a partir de uma reta. Então, basicamente, é uma revisão, nada de novo aqui. A partir dessas definições, nós temos o cálculo da velocidade média. Velocidade média, agora aqui com o vetor velocidade média, claro, a gente já está expondo a caráter vetorial dele, é o deslocamento ΔR, que é esse vetor aqui verdinho, dividido pelo tempo. Aqui, né? É o R posterior menos o R anterior dividido pelo tempo. Nada de novo, só que agora isso aqui é em 2 ou 3 dimensões. A velocidade instantânea, a mesma coisa. Eu vou pegar a velocidade média e aplicar o limite nela com o tempo tendendo a zero. Se eu fizer isso, eu teria esse limite aqui, e este limite é a própria derivada. Né? Ou seja, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? E aqui eu tenho, é claro, 2 dimensões, a derivada em x e a derivada em y. Mesma coisa para a aceleração média. Na aceleração média, eu terei aqui a variação da velocidade pelo tempo, que é a velocidade posterior menos a velocidade anterior,
dividido pelo tempo. E o que é a aceleração instantânea? É pegar a mesma coisa da velocidade média. Ó. Tiro o limite com ΔT tendendo a zero dessa aceleração média, o que eu tenho é a aceleração instantânea, que vai ser a derivada da posição, derivada da velocidade, né, em relação ao tempo. Isso aqui pode ser entendido também, se você quiser, como uma derivada segunda da posição, como a gente já viu. Então, não há nada de novo aqui, tá? Eu somente estou agora colocando todos os elementos apresentados na cinemática em uma dimensão, agora para de 2 e 3 dimensões. Tudo bem? Então, vejam isso com cuidado. Esse tanto de variáveis parece ser assustador, mas entenda que eu apenas estou dividindo, né, o meu vetor posição aqui, ó, e o meu vetor deslocamento agora em coordenadas x e y no plano cartesiano. Nada isso. Então, se antes eu tinha somente uma velocidade, né, na direção x, agora eu tenho uma velocidade na direção x em y. Então, eu tinha antes uma aceleração só em x ou só em y, agora eu tenho uma em x e uma em y. É bem fácil de entender isso aqui. Ainda que, né, mostrando as equações de movimento, a gente tem a integração dessas equações. E a gente chama de problema inverso, como a gente já viu, bem detalhadamente no capítulo anterior. Então, aqui mais uma vez, nada de novo. Eu tenho agora a velocidade e não tenho a posição. O que eu faço? Eu vou integrar a velocidade e vou obter a equação da posição. Como eu estou trabalhando aqui em 2 dimensões, a equação em x, a função horária da posição, vai ser a posição inicial mais a integral da velocidade na direção x. E em y, vai ser a posição inicial em y mais a integração da velocidade na direção y. E o mesmo aqui eu faço, seguindo a ideia, para a velocidade. Se eu não tenho aceleração e tenho a velocidade, o que eu fazia antes? Eu derivava a velocidade para ter a aceleração. Mas, o que diz o problema inverso? Se eu tenho a aceleração, eu posso integrá-la em ambas dimensões para obter a velocidade, desde que eu tenha aí as condições iniciais, como posição inicial, velocidade inicial. Né? Então, esse aqui é o problema inverso que a gente já viu com bastante detalhe. Se você não se lembra, veja lá. O que eu estou fazendo aqui é apenas um review, é uma revisão de tudo que a gente já trabalhou lá. Só que agora eu estou expandindo esses conceitos para as 2 ou 3 dimensões que a gente tiver. Para a gente entender melhor, né, este movimento em 2 dimensões, eu vou, por exemplo, provavelmente mais simples que existe, um movimento muito comum no nosso dia a dia, que é o lançamento oblíquo. Quando você lança um objeto, né, você percebe que ele vai fazer um movimento parabólico. Ele vai fazer isso aqui, ele vai subir e depois descer. Não é simplesmente um arremesso para cima, em linha reta. E não somente um arremesso para frente. Mas é uma composição desses 2 movimentos. O lançamento oblíquo, então, pode ser entendido como a composição de um movimento na vertical, na direção y, com um movimento na horizontal, na direção x. Logo, eu posso dizer o seguinte, de maneira mais formal, quando arremessamos corpos rentes, né, próximos à superfície da Terra, ele tende a fazer um movimento parabólico, tá? Que é representado por esta linha amarela. E 2 coisas são importantes aqui, né, no início desse movimento. Um lançamento oblíquo deve ser um arremesso, certo? Ele é um arremesso, então ele tem uma velocidade inicial obrigatória. Não tem como você lançar algo sem ter uma velocidade inicial. E, é claro, tem a ver com o ângulo que você lança esse objeto. Dependendo do ângulo que você lança ele vai ser um lançamento oblíquo ou um lançamento horizontal. Para que ele seja um lançamento oblíquo, ele tem que estar nesse primeiro quadrante aqui, ó, do nosso plano cartesiano. Então, um lançamento oblíquo, eu quero dizer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, é quando este ângulo que este vetor velocidade inicial faz com a horizontal esteja entre 0 grau, né, e 90 graus.
Observe bem os limites. Se este ângulo for de 0 grau, eu estou fazendo um lançamento na horizontal. Ele vai percorrer aqui só o x. Se eu fizer um lançamento perfeitamente em 90 graus, eu vou lançar ele só na direção y. É um lançamento vertical que depois vai virar uma queda livre. Mas então você deve se perguntar, por que essa trajetória parabólica ocorre? A gente pode entender melhor justamente com a composição dos movimentos. Quando você arremessa o objeto desta forma, ele vai subir até uma certa altura máxima, que eu vou chamar de H maiúsculo, e vai ter um alcance, que é onde ele volta aqui a tocar o solo, que vai ser essa letra A, onde alcance A. A questão é que você está jogando ele para cá e existe uma força gravitacional, né? Eu não queria falar essa palavra agora, né? Queria deixar para mais tarde, mas você sabe que tem a aceleração da gravidade que puxa os corpos para o centro da Terra. Isso já é bem intuitivo, bem conhecido de nós, a não ser para os terraplanistas. E aí o que vai acontecer? Esta força da gravidade vai puxar esse cara para baixo. Então posso dizer que a composição desses movimentos, um movimento na horizontal, com este movimento puxando para baixo na vertical, vai forçar ele a subir, né, e descer, formando então esta parábola amarela. E agora eu vou analisar como os vetores posição e velocidade se comportam em duas dimensões. A gente já viu isso agora há pouco. Então, em qualquer ponto dessa parábola amarela, eu posso dizer que a posição desse objeto que foi arremessado obedece esta equação aqui. A soma de uma posição, uma função horária na direção x, mais uma função horária na direção y. Se tornam dois movimentos independentes. E o meu vetor velocidade? Olha, eu posso também quebrar ele em duas partes. Uma velocidade inicial em x, mais uma velocidade inicial em y. Como a gente viu na representação analítica desses vetores, na representação polar, o que acontece? Eu posso dizer que o meu v0x, que é a velocidade inicial em x, é v0 cosseno, e a velocidade em y é v0 seno. Então, o que nós temos de novo aqui? Né? É um movimento em duas dimensões. Mas, ao fazermos a decomposição de movimentos, né, o que a gente está falando? Eu posso transformar essa minha novidade, que é esse movimento, em duas coisas velhas, que são dois movimentos em uma dimensão. Um movimento na direção x e outro movimento na direção y. Então percebam que isso que é a beleza de você saber trabalhar com vetores. Eu vou quebrar um problema novo, que eu não sei como lidar com ele em duas dimensões, em dois problemas bem fáceis de uma dimensão. Agora, antes de partir para a análise das equações de movimento do lançamento oblíquo, a gente pode ver como é que se comporta esse corpo durante o lançamento. Mais especificamente, eu quero falar sobre o comportamento da velocidade. Então veja aqui, ó. Este vetor V, nesse nosso diagrama aqui, indica a minha velocidade inicial. E aí ela pode ser quebrada numa velocidade em y e uma velocidade aqui em x. Vou dar o play aqui. Olha o que acontece. Vamos esperar chegar aqui. Isso. Então esse objeto foi lançado até atingir a altura máxima nesse percurso. E o que você observou durante essa parte do trajeto? Vou voltar novamente um pouco, olha aqui. Você nota que a componente vertical da velocidade, ela vai o quê? Diminuindo. Voltar novamente. Olha lá, ó. Ela começou grande, né? E foi diminuindo, olha aqui, ó. Olha essa componente y aqui da velocidade. E quando ela chega na altura máxima que o objeto pode chegar, o que acontece? Ela fica zero.
Dando continuidade, agora ela vai cair, né? E perceba que a componente y agora está para baixo. E ela está aumentando de tamanho. Até chegar ao seu valor que ela tinha antes quando foi lançada. Nós observamos a velocidade y. Agora, o que acontece com a velocidade em x? Isso é a parte interessante. Veja bem, ó, a velocidade em x tem esse tamanho. Chega na altura máxima, ela continua com esse tamanho. E durante todo o percurso, ela continua com o mesmo tamanho. Até chegar no final. Então, enquanto a velocidade em y ela vai decrescendo, chega a zero e começa a crescer novamente, a componente x permanece a mesma durante todo o movimento. E é fácil de entender isso, né? É fácil de entender porque a gravidade está puxando o corpo para baixo. Quando ele está subindo, o movimento está sendo o quê? Freado até ele parar. E quando ele desce, ele está sendo acelerado. Como na direção horizontal não tem aceleração, o vetor velocidade, se não tem aceleração, ele permanece constante. É um movimento retilíneo uniforme. E se tem aceleração na direção y, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Eu posso concluir com isso, então, pessoal, que o movimento na vertical, devido à aceleração da gravidade, é um movimento retilíneo uniformemente variado. E quando está subindo, é retardado, ele está sendo freado, e quando começa a descer, ele é acelerado. Agora, já na horizontal, é um movimento retilíneo uniforme, pois essa componente aqui, ó, V0x desse movimento, permanece a mesma durante todo o movimento. E aqui que entra a beleza, né, de você dividir um problema que você não sabe lidar com ele em dois problemas que nós já estudamos no capítulo passado. Então, na direção x deste movimento, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, nós temos o quê? A velocidade constante. E a equação é esta aqui. Esta é a função horária. A velocidade é constante. E se a velocidade é constante, a aceleração é zero. E em y? Em y, por causa da aceleração da gravidade, esta equação é a equação do mRV, que a gente conhece bem. Posição inicial, mais velocidade inicial em y vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. É uma função quadrática que é característica de um movimento retilíneo uniformemente variado. Com isso, se tem aceleração, tem variação na velocidade, que é dada por essa expressão v0 mais at, na direção y, é claro. E a aceleração é o quê? A aceleração é menos g, porque ela está apontada na direção contrária que eu consigo como positivo, que eu considero como positivo. Para cima eu adotei como positivo, então tudo que estiver para baixo é negativo. Então, neste movimento, a aceleração da gravidade, estou colocando como menos g, e essa aceleração é constante. Por isso chama movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui eu coloquei como participante especial a equação de Torricelli, né? Que não envolve o tempo. Coloquei ela aqui, a gente pode usar ela em algumas situações. Mas as estrelas principais aqui da nossa análise é isso. Novamente eu volto a repetir. Olha o tanto que isso é legal. Eu estou transformando o movimento parabólico, que a princípio eu não faço ideia de como mexer com ele, em dois movimentos que eu já conheço. Em x, sem aceleração, é um MRU, e em y, com aceleração da gravidade, é um MRUV. E aí é muito importante que você conheça muito bem essas equações que nós estudamos anteriormente. Sabendo elas, você vai ter muito sucesso na compreensão do nosso conteúdo a partir de agora. Ora, dadas todas essas equações, com quais eu efetivamente vou trabalhar para estudar esse movimento? Você já pode ver de antemão que essa equação aqui da velocidade ser constante e a aceleração ser zero são equações redundantes, são triviais, elas são óbvias para o MRU.
Da mesma forma que a aceleração ser constante é redundante para o MRV. Então eu posso abandonar já de cara essas três, para simplificar a nossa análise. O que eu vou fazer então? É melhor trabalhar com esses elementos que eu disse aqui que são os importantes. A velocidade inicial, né, o módulo dela, e o ângulo de lançamento θ. Eu já sei fazer isso pela decomposição do vetor em coordenadas polares aqui, né? A gente já viu. Então, onde tiver o Vx, eu vou substituir por V cosseno, e onde tiver Vy, V seno. Simples assim. Então, como é que vai ficar as nossas equações? Tá? Vou colocar aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. Para o movimento retilíneo uniforme, ou seja, o movimento na direção x, vou pegar esta equação aqui em x. Nós teremos, então, ela de maneira simples, x de t é igual à posição inicial mais Vx. Ó, Vx é constante, né? Ou seja, é igual à velocidade inicial em x. E a velocidade inicial em x é V0 cosseno. Então vai ficar V0 cosseno de θ vezes t. Aí, não preciso de mais nenhuma equação. Essa equação já diz tudo sobre o movimento retilíneo uniforme. Agora, para o movimento na vertical, na direção y, então, onde tiver o V0y, eu vou substituir por V0 seno, que é a componente vertical da velocidade. E onde aparecer a aceleração em y, ela é o quê? Eu vou trocar por menos g. A gente já tinha feito isso antes. Então vai ficar aqui, ó, o meu y de t vai ser o meu y inicial mais V0y é V0 seno. V0 seno θ mais meio de AT quadrado. O A é menos G, então fica menos, né? Menos meio de GT quadrado. Agora falta a parte da velocidade. A equação da velocidade vai ficar, então, Vy de t, a função horária da velocidade, é V0y, que é V0 seno, menos GT, né? Porque o A é menos G. Menos GT. Temos aí, então, veja o tanto que eu simplifiquei a situação. Ó. Então, eu tenho esse quadro de todas as equações possíveis para os dois movimentos, e agora tudo foi reduzido em 3 equações efetivas, que a gente vai realmente trabalhar e vai precisar para fazer a análise. Agora que a gente compreendeu que a gente pode quebrar o movimento oblíquo em 2 movimentos bem conhecidos, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, eu posso fazer a análise do lançamento oblíquo. E eu faço isso a partir de 4 perguntas que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Coloquei aqui, repetir o quadro com as equações que eu vou utilizar, e aqui a figurinha com os elementos importantes dessas minhas perguntas que eu faço sobre o problema. Então, essas 4 perguntas são as seguintes. Vou começar. Quanto tempo o objeto leva para atingir a altura máxima? Então, uma vez que eu lançar esse objeto, o que acontece? Ele vai subir, né? Vai chegar numa altura máxima que eu chamei aqui de H, e a partir daí vai começar a cair. Mas eu estou interessado justamente nesse ponto aqui de cima. Então, quanto tempo ele leva para fazer esse movimento até na parte mais alta da sua trajetória? Vamos lá. Aí, eu vou olhar para o meu quadro de equações e vejo
qual dessas equações envolve a altura? Bem, a que envolve a altura é a parte aqui do y, claro. Né? Mas vamos lá. O que acontece quando o objeto atinge a altura máxima? Para que ele possa começar a cair, ele atinge a altura máxima, ele para. Significa que no ponto mais alto, tá? No ponto mais alto, a velocidade, a componente vertical, como eu mostrei naquela simulaçãozinha para vocês, é zero. Então, na nossa pergunta número 1, eu sei que no ponto mais alto, v y de t é zero. Você já deve ter ouvido aquele ditado, tudo que sobe tem que descer. Né? Ou seja, mas para que ele desça, a velocidade dele lá em cima, naquele momento que ele chega no ponto mais alto, deve ser zero. E aí, começa a brincadeira. Eu vou substituir esta condição nesta equação aqui embaixo, que envolve a velocidade. Claro, né? Então, substituindo aqui Vy por zero, vai ficar como? Zero é igual a V0 seno θ menos GT. Então, o tempo, eu vou chamar aqui de tempo de subida, vou colocar o índice aqui, passo esse V0 para o outro lado, V0 seno, vai ficar negativo, esse negativo com esse negativo fica positivo, né? Então vai ficar aqui, ó. Então o tempo é V0 seno θ sobre G. Respondemos então a primeira pergunta da nossa análise. Este é o tempo que o objeto leva para atingir a altura máxima h. Segunda pergunta interessante na nossa análise. Quanto tempo o objeto leva para percorrer essa trajetória amarela, esta parábola? Ou seja, qual o tempo que ele fica no ar? Poderíamos pensar assim. Bem, vamos lá. A análise aqui é mais simples do que a gente imagina. A gente pode fazer assim, ó. Vamos que eu vá dividir essa nossa parábola, ela é simétrica, né? Ela é bem no meio aqui, ó. Eu vejo que tudo que acontece aqui na esquerda, acontece aqui na direita, tá? É um movimento simétrico. Então eu posso dizer que se o corpo está submetido sempre à mesma aceleração, né? Ele vai ter um movimento similar do lado esquerdo e do lado direito. E horizontalmente, é claro, a velocidade é sempre a mesma. Então eu concluo, por essa argumentação, que é bem fácil pensar nisso, que o tempo que o objeto demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. É bem fácil. Né? Então o que acontece? Eu vou dizer que o tempo que ele demora para completar a trajetória inteira, que eu vou chamar de TTzão aqui, é 2 vezes tempo de subida. Certo? Uma vez que esse movimento é simétrico. E com a mesma aceleração em Y sempre e em X com movimento uniforme. Consequentemente, eu vou dizer então que o tempo da trajetória, que é o tempo que ele fica no ar, é 2 V0 seno θ dividido por G. Bem tranquilo, né? Aqui o nosso segundo resultado, de forma bem intuitiva. Terceira pergunta da nossa análise. É bem óbvia, né? A própria figura mostra a importância desse elemento. Eu estou interessado em saber qual é a altura máxima que meu objeto atinge, né? Dependendo aí do ângulo que eu arremesso ele, e é claro, da velocidade que eu imprimo nele. Então vamos lá. Qual a altura máxima? Bem, a gente sabe
E para que ele atinja a altura máxima, ele leva um tempo. É o tempo que ele leva para chegar no ponto mais alto. Mas a gente já calculou esse tempo, né? O tempo que ele demora para chegar no ponto mais alto é este tempo de subida. Então, o que eu farei? Eu substituirei este tempo de subida na equação referente à vertical, que é esta aqui, ó. Então, o que eu quero dizer? Então, a pergunta número 3. Então, se eu substituir aqui no y o tempo de subida, eu terei como resultado a altura máxima atingida. Então, vamos lá? A altura máxima atingida, de acordo com esta equação aqui, onde eu estou substituindo este t aqui genérico pelo ts, vai ficar como? Y0, né? Mais V0 seno θ vezes t, né? Aqui, não sei se vocês notaram, aqui tem um t na equação, né? Então, coloquei. E este t aqui é o ts. Então, vai ficar V0 seno θ sobre G. Menos meio de G vezes TS ao quadrado. TS ao quadrado é o quê? V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por G ao quadrado. Então agora eu posso simplificar algumas coisas, né? Então eu vejo que esse G cancela com esse quadrado, sobra só um G embaixo. E aí fica da seguinte forma. Posso pensar também da seguinte forma, olha aqui, ó. E a altura inicial aqui, posso considerar como zero, né? Já que ele está partindo aqui do solo. Então eu teria o seguinte, que H, a altura máxima, vamos lá, V0 seno θ vezes V0 seno θ, aqui é V0 quadrado seno ao quadrado de θ sobre G, menos meio de V0 ao quadrado seno θ, ao quadrado também, dividido por G. Olha, então, nessa expressão, você percebe que este termo aqui e este são os mesmos, né? Uma coisa menos a metade, como tem como resultado que é a metade. Então, H vai ser V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, dividido por 2G, né? Então, esta aqui é a altura máxima atingida pelo nosso objeto quando ele é lançado. Aí você nota nesse resultado, né, assim como tudo que a gente tem visto até agora, que tanto o tempo, né, da trajetória, o tempo de subida e a altura dependem exclusivamente da velocidade de arremesso V0 e do ângulo com que ele foi arremessado. Isso é bem interessante notar. Nossa quarta e última pergunta. Qual é o alcance desse objeto? Eu lanço o objeto, o quão longe ele cai aqui de onde eu taquei na horizontal? Ora, vamos lá. Então, na minha quarta pergunta, é como pensar o seguinte, ó, eu taquei ele aqui. O quão longe ele cai de mim na horizontal? Eu quero saber esse valor A. É óbvio, né, gente? Isso está relacionado com o tempo que ele fica no ar, que é justamente o tempo da trajetória, que eu chamei de Tzão aqui, ó. Então, basta eu relacionar este tempo com a direção do deslocamento. E esse deslocamento está sendo o quê? Na direção X, é na horizontal. Então, eu vou substituir onde tem o tempo t aqui, eu vou jogar que tempo? O tempo tt.
Então vai ficar aqui, ó. O x de tt é igual ao próprio alcance. Então, o meu alcance, olhando para a equação aqui, ó, é x0 mais v0 cosseno θ vezes o tt, né? Que é 2 v0 seno θ sobre a aceleração da gravidade g. Ah, olha aqui, ó. Então, olhando para esta expressão, eu posso notar primeiramente o seguinte. Assim como eu adotei que o ponto de partida em y é zero, eu posso também fazer que o ponto de partida aqui em x0 também é zero. Uma vez que fui eu que escolhi o referencial, né, para este movimento. Então fica assim, ó, vai ficar A igual V0 com V0 aqui, né? Dá V0 ao quadrado. Então vai ficar 2 V0 ao quadrado cosseno de θ vezes seno de θ sobre G. É isso aí. Porém, existe uma relação trigonométrica, tá? Legal para a gente utilizar aqui, que é a seguinte. Nós sabemos, né? Aí que vem novamente, pegando o ensino médio aqui, ó. Você se lembra disso? O seno de 2 vezes o ângulo é nada mais nada menos do que 2 vezes cosseno de θ vezes o seno de θ. Se você observar bem, é justamente o que eu tenho aqui, ó. 2 cosseno θ seno θ. Então eu vou chamar este produto aqui de seno de 2θ. Assim eu deixo a minha expressão mais bonitinha aqui. Né? Por fim, então, vai ficar o meu alcance é V0 quadrado seno de 2θ sobre G. Por fim, nós completamos a análise deste movimento, respondendo aí as 4 perguntas mais importantes. Mas o que eu posso dizer a mais sobre este movimento? Vamos lá. Pegue essas equações que eu acabei utilizando aqui para responder essas perguntas. Caso eu resolva dizer que este ângulo inicial seja zero, como eu disse bem no início do nosso estudo, eu vou ter um lançamento horizontal. E as equações ficam muito mais simples. Faça você mesmo e perceba isso. É um caso particular. Eu posso dizer que o lançamento horizontal, tá, é um caso particular do lançamento oblíquo. E quando é que você vê isso na sua vida? Pegue, por exemplo, você pega um objeto na sua mesa, dê um tapa nesse objeto. Você vai ter um lançamento, uma parábola, né? Não completa, uma meia parábola, né? A partir do momento que ele abandona a mesa. E aí, porque o ângulo de partida dele é horizontal, né? Ou seja, o ângulo é zero, né? A velocidade é horizontal. Coisas interessantes para você saber também. Caso eu substitua, eu pegue esse tempo t aqui nessa equação, isole e substitua em y, eu vou encontrar o que eu chamo de equação da trajetória da partícula. Eu vou ter, então, não equações em função do tempo, mas vou ter um y em função de x. E é óbvio que você espera que eu vou ter uma parábola, uma função do segundo grau, como você aprendeu no ensino médio. Tá? Outra coisa que pode ficar como exercício para você é mostrar que para cada lançamento que eu faço, existe um outro ângulo que eu faça que vai ter o mesmo alcance. Tá? Então, por exemplo, eu posso lançar esse objeto agora no outro ângulo, ele vai fazer isso aqui, ó.
ele vai subir um pouco mais alto e vai cair no mesmo lugar. Então, existe um outro ângulo de lançamento, que eu vou chamar aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, né, de alfa. E se eu fizer esse lançamento, o alcance vai ser o mesmo do ângulo θ. Então fica aí essas análises para vocês fazerem por si só, como exercício. É muito fácil de achar também em outros lugares da internet, mas aqui o nosso objetivo foi fazer a análise relativamente completa do lançamento oblíquo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Valeu!